noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Homem confessa ao irmão que matou a namorada a tijoladas e é preso. A Polícia Civil fiscaliza postos para evitar aumento abusivo de preços depois do boato de nova greve dos caminhoneiros. OAB faz campanha nas ruas para alertar profissionais da área judicial e consumidores sobre direitos na hora de comprar. Movimento de luta pela portabilidade de energia chega a BH e defende que todos os consumidores possam escolher o fornecedor. Condições de segurança dos museus mineiros será levantada pelo Ministério Público. TRE caça mandato de vereador de Belo Horizonte por troca de partido. E na série de entrevistas com os candidatos a vice-governador, recebemos hoje Vitória Melo, que é vice de Jordano Metalúrgico, ambos do PSTU. E a ordem dos jogos da Taça Band Minas já está definida e técnicos começam a se preparar. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um homem foi preso suspeito de matar a namorada a tijoladas na madrugada desta terça-feira em Além Paraíba, na zona da Mata Mineira. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Luciana Viana, que tem as informações do crime. Ô, Luciana, parece que o suspeito confessou. Você tem essa informação aí para a gente confirmar? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Exatamente, ele acabou confessando o crime para o irmão. Esse crime aconteceu no bairro Cipó, em Além Paraíba, né? A cidade da zona da Mata Mineira. Foi na última madrugada. O suspeito de 21 anos e a vítima de 28 moravam juntos há pelo menos 3 meses. E uma discussão por causa de ciúme, viu, Inácia? Fez com que o homem tirasse a vida da mulher com tijoladas. Ele então correu para a casa do irmão, deixou o corpo da mulher na casa dela, foi para a casa do irmão. Chegando lá, claro, o irmão ouviu toda a história e acionou a polícia. Ele agora está preso e vai responder por feminicídio. Obrigada, Luciana. Quanta tristeza e quanta violência, né? Obrigada. E você vai ver agora outras notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. A Polícia Civil realizou na tarde de hoje uma operação para verificar aumentos abusivos nos preços dos combustíveis em postos de BH e região metropolitana. 25 locais foram fiscalizados e aqueles onde houve aumento expressivo foram obrigados a reduzir os preços imediatamente. Ontem, 10 postos já haviam sido fiscalizados. A ação acontece dias após um boato na internet ter levado milhares de motoristas aos postos com medo do desabastecimento provocado por uma suposta greve de caminhoneiros. Uma campanha da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, foi realizada hoje em várias cidades do país para conscientizar a população e também os profissionais que atuam na área jurídica sobre danos morais. Muitas sentenças não levam em conta o prejuízo causado ao consumidor e, por não serem punidas, algumas empresas continuam a errar. Durante o dia, em todos os estados do país, este gesto se repetiu a advogados e magistrados. Ao longo desta terça-feira, fóruns, turmas recursais, juizados especiais e tribunais de justiça em Minas Gerais e em todo o país foram visitados por membros da OAB com a campanha. A ideia surgiu no Mato Grosso e foi trabalhada por cerca de 8 meses para ser colocada em prática hoje. Além da capital, o mesmo ato acontece em outras 21 cidades mineiras. Esse consumidor de boa-fé, em que teve sua frustração, sua confiança quebrada em relação ao serviço ou produto fornecido pelo fornecedor, deve ser reparado, sim, não só para o seu prejuízo financeiro, mas, sobretudo, pelo dano moral e não vinculá-lo ou reduzi-lo a um mero aborrecimento. No entanto, a especialista reconhece que o termo dano moral, se mal empregado, pode ser banalizado ao ponto das pessoas acharem que para qualquer situação cabe entrar com um processo na justiça. Aquele consumidor que ele consegue comprovar que aquele produto ou serviço não foi disponibilizado para ele de acordo com o prometido na oferta, nós acreditamos, ele devidamente documentado, ele terá o direito. Este médico de 70 anos passou recentemente por uma situação que o levou a entrar com uma ação na justiça pedindo danos morais a uma companhia aérea. Segundo o processo,
No momento do embarque, foi relatado que a poltrona referente ao bilhete que ele comprou com antecedência estava quebrada, quando ele foi colocado em um assento que não reclinava e na saída de emergência, o que é proibido conforme resolução da ANAC. Por se tratar de alguém com 70 anos, um casal com uma criança foi acomodado no assento em questão. O episódio teria, além de dores nas costas e um torcicolo, lhe causado indignação. Mesmo assim, o juiz do caso julgou que se tratava apenas de um mero aborrecimento. O advogado me propôs recorrer, mas eu não confio na justiça, não. Infelizmente, a justiça do nosso país, a gente vê em outras coisas, na política, em uma série de coisas, deixa muito a desejar, então não vale a pena, não. Foram muitos os danos que ele teve e, infelizmente, o judiciário entendeu que foi um mero aborrecimento, que poderia acontecer com qualquer um. É isso que nós não podemos permitir, porque as companhias aéreas vão continuar fazendo da mesma forma, enganando o consumidor, como aconteceu nesse caso. E ainda falando sobre relações de consumo, desde junho os consumidores mineiros vêm pagando mais caro pela energia elétrica. Além do reajuste de tarifa aprovado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, também está sendo cobrada a bandeira vermelha. A solução mais prática para baixar a conta mensal tem sido economizar, mas é difícil. Existe um movimento nacional para inserir a portabilidade como alternativa para todos os consumidores, como já é feito com o celular. Atualmente, apenas empresas com consumo alto de energia podem escolher o seu fornecedor. Não é difícil encontrar quem está insatisfeito a respeito do valor gasto com energia. Segundo o Ibope, 70% dos brasileiros consideram a tarifa cara. E em agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou o aumento da conta de luz do país pelo 4º mês seguido. Vem cada vez mais alto. Esse mês veio 20% a mais. A conta minha que vinha 120 está vindo R$180. A gente se assusta com os valores da conta de luz, né? Todo mês chega um valor diferente pra gente. Para discutir soluções sobre o assunto, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia realizou um fórum hoje em Belo Horizonte. A portabilidade da conta de luz foi apontada como uma maneira importante de reduzir os gastos com energia. Permite ao consumidor que ele escolha livremente esse fornecedor de energia. É justamente promover a concorrência entre os produtores e os comercializadores de energia e dessa concorrência resulta um preço menor para o consumidor. A atual regulamentação prevê que apenas empresas com consumo acima de 500 kWh podem escolher livremente os fornecedores de energia elétrica. Mas a intenção da Abracel é que o consumo no mercado livre de energia também seja possível por pequenas empresas e pela população. Um projeto de lei que tramita desde 2015 na Câmara dos Deputados prevê essa ampliação e incentiva o investimento na área de fontes renováveis. A gente começa a trabalhar também uma eólica, uma solar, umas pequenas centrais hidrelétricas, que a gente chama de CGH também, que é muito bom e fácil de fazer com baixíssimo impacto ambiental. Isso que eu acho que a população deveria cobrar do novo governo que está chegando por aí. As nossas empresas, elas migraram para o mercado livre, ganhando com isso em competitividade e em redução de tarifa. Mesmo com um público restrito, 46% da energia consumida em Minas Gerais tem liberdade de contratação. O que tem atraído cada vez mais empresas é a possibilidade de economizar. Este shopping adotou o mercado livre de energia há 1 ano. E desde então, a economia com a conta de luz é de 17% todo mês. O lojista acaba tendo um desconto no condomínio. Isso aí representa uma quantia considerável para todos nós aqui, né? Este hotel fez a mesma opção no último ano. E além da economia mensal de 20%, foi possível ampliar o uso de energias renováveis. Nós temos, por exemplo, a compra de energia no Mercado Livre, mas também temos as placas solares, que nos dão aí, o aquecimento da água. E também, na falta do sol, nós ainda temos a caldeira, que faz com que a gente tenha, então, que não usar a energia elétrica direto. O assunto agora é política. O TRE Minas cassou hoje o mandato do vereador de Belo Horizonte, Elvis Cortes, do PHS, por infidelidade partidária. A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral por causa de mudança de partido. Na defesa, o vereador alegou que houve grave discriminação pessoal, bem como a anuência do PSD na saída dele, o que configuraria justa causa. Porém, o tribunal decidiu que não ficou comprovada a grave discriminação sofrida pelo vereador, que teve mais de 4 mil votos nas eleições de 2016.
O partido Rede Sustentabilidade divulgou hoje o nome do novo candidato a vice-governador na chapa encabeçada por João Batista Maris Guia. O vice-prefeito de Caratinga, Giovanni Correia, do mesmo partido, passa a ocupar a vaga de Abraão Graco, que teve a candidatura indeferida pelo TRE. Graco foi entrevistado ontem aqui no Jornal Band Minas e, de acordo com o TRE, o pedido foi negado devido à falta de documentação que comprove que Graco deixou o cargo público de procurador federal no prazo estipulado em lei para concorrer às eleições deste ano. A assessoria da rede informou que não vai recorrer da decisão. E a seguir tem mais uma entrevista da série com vice-candidatos ao governo do estado. Receberemos Vitória Mello, que é vice de Jordano Metalúrgico, ambos do PSTU. E você vai ver também que o Ministério Público de Minas Gerais faz levantamento sobre a segurança dos museus mineiros. Eleições 2018. Continuamos hoje a série de entrevistas com os vice-candidatos ao governo do estado. A TV Band Minas confirma o pioneirismo e realiza pela primeira vez na história da televisão mineira entrevistas com esses políticos que também compõem as chapas ao governo de Minas. Ao longo do mandato, o vice-governador assume o estado por diversas vezes. Todos os vices foram convidados e terão 5 minutos para apresentarem propostas e opiniões aqui no Jornal Band Minas. A ordem de aparição dos entrevistados é alfabética, de acordo com a inicial do candidato a governador, e foi acordada com as assessorias dos políticos. A candidata de hoje é Vitória Mello, que é vice de Jordano Metalúrgico, ambos do PSTU. Vitória é professora das redes estadual e municipal em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A candidata atua há mais de 30 anos nas lutas em defesa da educação pública gratuita e também pelos direitos dos trabalhadores em educação. É dirigente sindical. Em 2012 e 2016 foi candidata a prefeita de Juiz de Fora e a vice-governadora nas eleições de 2014. Boa noite, candidata. Seja bem-vinda. Boa noite. É um prazer estar aqui. Nossa primeira pergunta é a seguinte: como que no papel de vice-governadora a senhora acredita que vai poder agir e trabalhar para melhorar e para ajudar a desenvolver o nosso estado? A partir de agora a gente começa a contar os 5 minutos. Inácia, todos os candidatos do PSTU têm o mesmo objetivo. Durante as eleições e após as eleições, dialogar com a classe trabalhadora, conversar com os trabalhadores sobre a necessidade dos trabalhadores se organizarem para se rebelar, para lutar contra a exploração que esse sistema no qual nós vivemos nos coloca. O desemprego, a violência, a ausência de investimentos na saúde, na educação, no transporte, na moradia, a questão do racismo, do machismo, da LGBTfobia. São todos esses problemas que envolvem a classe trabalhadora nesse sistema no qual nós vivemos, que nós queremos dialogar com a classe nesse momento, chamar a classe a se rebelar contra essas questões. Esse é o objetivo de todas as candidaturas do PSTU, seja qual seja, para governador, para vice, para senador ou candidato ou deputado. Tá certo, vamos então para a nossa próxima pergunta e o tema é economia e mercado. Minas Gerais acaba de perder candidata a mais uma grande empresa que deixou o estado por causa da tributação. Isso aconteceu dia 27 de agosto, que foi o último dia de operação da MD Distribuição e Serviços do Grupo Martins, em Uberlândia. A sede foi transferida lá para o estado de Goiás. E a pergunta é, no seu plano de governo do seu partido está prevista alguma redução tributária e, se sim, em que áreas elas podem ocorrer? Inácia, o problema de Minas é exatamente as isenções fiscais que são dadas às grandes empresas que retiram dinheiro do Estado para investir nas necessidades básicas da classe trabalhadora. Veja bem, o governador Pimentel disse que pegou o Estado com déficit de 8 bilhões de reais. No entanto, só no ano de 2017, ele concedeu às grandes empresas, mineradoras, o agronegócio, 13,8 bilhões de reais. É um dinheiro que poderia ser utilizado para melhorar a saúde, a educação, construir moradias populares, melhorar o transporte, enfim, garantir condições dignas de vida para a classe trabalhadora, que é repassada para os grandes empresários via isenções fiscais. Na verdade, o nosso programa é de combate a essa política de transferência do dinheiro público para grandes setores empresariais e investir esse dinheiro para a melhoria da classe trabalhadora. O próximo assunto é sobre o funcionalismo e a pergunta é a seguinte: há 2 anos e meio, os servidores do Estado de Minas recebem salários parcelados. Especialistas dizem que a situação do governo hoje é tão grave que o próximo governador eleito ele não vai conseguir investir nada nos primeiros anos de mandato. Se eleita, quando que a sua chapa imagina que vai poder conseguir colocar os pagamentos de salário em dia, candidata? Inácia, imediatamente.
imediatamente. Exatamente esse problema que eu já coloquei aqui. O governo Pimentel, os governos anteriores, Aécio, Anastasia, os anteriores, fazem escolhas em benefício do setor privilegiado da nossa sociedade, que são os grandes empresários, os privilégios aos políticos, né? Exatamente isso que nós estamos conversando aqui. Pimentel, o próprio governador Pimentel já admitiu em entrevistas que não tem problema fiscal no Estado, não tem problema de arrecadação no Estado. Se o Estado está arrecadando bem, onde é que o Estado está gastando esse dinheiro? Porque com servidor público não é. Eu sou servidora pública, eu sou uma professora. Eu recebo meu salário atrasado, parcelado, como todos os servidores públicos de Minas. E se tem arrecadação, uma boa arrecadação, e não está sendo gasto com o servidor público, não está sendo gasto com políticas públicas para a classe trabalhadora, para a sociedade, onde é então que o governo está colocando esse dinheiro? Essa é uma grande questão que nós temos que ver, né? Que a sociedade tem que ver. Então, um governo nosso é um governo que vai priorizar o servidor público, que é o que atende a população, que atende a classe trabalhadora, priorizar a classe trabalhadora com a arrecadação do dinheiro público. É para isso que tem que servir o dinheiro público. Os trabalhadores trabalham, pagam seus impostos, geram suas riquezas e têm que usufruir dela. Muito bem, falta agora pouco menos aí de 1 minuto. Eu vou deixar o tempo restante, candidata, para a senhora fazer as suas considerações finais. Sim, o PSTU está apresentando um programa para a classe trabalhadora nessas eleições. Um programa que chama a classe trabalhadora a se organizar. Nós não estamos dizendo para a classe trabalhadora que nós seremos os salvadores da pátria, que nós vamos resolver todos os problemas da classe trabalhadora quando a gente chegar ao governo. Não, nós estamos dizendo para a classe trabalhadora, é necessário que a classe trabalhadora se organize, é necessário que ela lute, se rebele contra toda a exploração que é colocada pelo sistema no qual nós vivemos. Né? Nós precisamos nos organizar para lutar contra o machismo, contra o racismo, LGBTfobia, para que todo o dinheiro arrecadado do Estado seja utilizado a serviço da classe trabalhadora. Precisamos lutar para reestatizar as empresas públicas que foram estatizadas a preço de banana, dado de graça para os grandes empresários, estatizar as empresas que usam o trabalho escravo, as empresas que cometem crime ambiental, como a Samarco, por exemplo. Estamos chamando a classe trabalhadora a fazer uma rebelião. Ok, obrigada pela sua participação aqui. De nada, obrigada. E amanhã vamos continuar com essa série de entrevistas com os vice-candidatos ao governo do Estado. Receberemos Adriana Buzelin, do PV, que é vice de Adalclever Lopes, do MDB. Não perca. Faltam 3 dias para o Brasil inteiro celebrar o Dia da Independência, mas na visão do nosso colunista Paulo Navarro, não há o que comemorar. Olha lá, chega na galope os galantes dragões da independência, o dia 7 de setembro, o dia da nossa independência. Independência do que, cara pálida? De que e de quem? Somos um país muito novo e muito velho, tudo precocemente. Ainda precisamos de babá, berço esplêndido e mamadeira. Precisamos ao mesmo tempo de bengala, muletas, cadeira de rodas. Um país grande e bobo, nem rebelde, nem com causa para ser rebelde. Um país ingrato e injusto com seus filhos mais frágeis. Um país largado, desleixado, maior abandonado, cruel, doente, terminal, inseguro, vilipendiado por outros tantos filhos que ganham aqui, mas gastam e guardam fortunas lá fora. Que independência pode ter um país com filhos e netos tão dependentes, escravos de ignorância, desemprego e insegurança? Que país é esse? É o Brasil. Há 518 anos, um Brasil eternamente adolescente e neném que nem estuda nem trabalha. Bonito por natureza, mas nada abençoado. Um gigante que constrói propinas, destruindo o passado e o futuro. Contagem regressiva para a Taça Band Minas, a maior competição regional do futebol de base para adolescentes até 15 anos, vai reunir mais de 1.000 atletas. Na noite dessa segunda-feira foi realizado aí o sorteio dos jogos que começarão em outubro. Técnicos dos times já se preparam para as partidas. Os últimos detalhes da maior competição regional de futebol de base foram acertados numa reunião realizada na noite desta segunda-feira. Representantes das 64 equipes ouviram instruções e participaram dos sorteios dos grupos. Hernani, técnico do Araguaia Clube de Nova Serrana, tem boas expectativas sobre o evento. A gente já disputa a IMF, disputa vários campeonatos regionais do Centro-Oeste Mineiro. Então é uma grande oportunidade para os meninos aparecer, né? A Taça Band Minas é uma realização da Vale Esportes em parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. O campeonato, que já é realizado em 5 estados brasileiros, vai ser promovido pela primeira vez em Minas Gerais.
Nós trabalhamos com 5 categorias, sub-7, 9 e 11 no Society e categoria sub-13 e 15 futebol de campo. E o formato ele varia em função da categoria. Serão mais de 1.000 atletas em campo e os jogos começam no início de outubro. A ideia é ir além do incentivo ao esporte, criando também um ambiente de lazer para toda a família. A Band ela é referência no que diz respeito a futebol. Então, quando surgiu a oportunidade de abraçarmos, né, esse evento, essa parceria, a gente não pensou 2 vezes. Durante o congresso de ontem, os técnicos puderam ter uma ideia do tamanho do evento. A previsão é de que a Taça Band Minas termine no início de dezembro, com a entrega de troféus e medalhas aos campeões de cada categoria. A gente achou uma oportunidade muito boa, tanto para a nossa equipe e tanto para os garotos, na visibilidade. E para eles também estar conhecendo outras equipes, outras escolinhas junto com a gente. E você vai ver a seguir, Ministério Público faz levantamento da situação de segurança dos museus aqui no estado. Três pessoas, morreram ontem à noite em uma batida entre um carro e uma carreta na BR-040, na altura da cidade de Sete Lagoas, que fica na região central do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estava parada na pista quando foi atingida pelo carro na traseira. O motorista da carreta não ficou ferido. O Ministério Público de Minas Gerais deu início a um levantamento da situação de segurança dos museus aqui no nosso estado. Promotores vão notificar os estabelecimentos para prestarem informações e apresentarem, por exemplo, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O espaço que hoje recebe visitantes normalmente já foi o cenário de um grande incêndio. Em 2013, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas pegou fogo. Na época, várias réplicas de esqueletos feitos a partir de fósseis encontrados na região de Lagoa Santa foram totalmente destruídos. Foi um grande sacrifício e uma grande perda, sobretudo para a comunidade, que nós ficamos 1 ano sem visita. Sem essa visitação que está vendo hoje, escolas e tudo, completamente fechado. Apesar das perdas, o incêndio foi um aprendizado. Toda a fiação foi refeita de uma maneira que facilite a vistoria. Novos hidrantes e extintores passaram a dividir o espaço com as peças do lugar. O professor Cartelli viveu aquele momento. Ele, que estudou por muito tempo no Museu Nacional do Rio de Janeiro, conta que, diferentemente das peças de lá, as daqui puderam ser refeitas. Graças a Deus, as coleções que são a alma, o esqueleto, a luz, o sol de um museu, não foram atingidas porque estão muito bem protegidas. E a política nossa é, na medida do possível, colocar sempre réplicas. O professor mostra réplicas de 5 esqueletos de animais pré-históricos que faziam parte da coleção do museu no Rio de Janeiro e diz que a perda histórica será para o mundo todo. Inacreditável. Minha visão é muito restrita numa pequena coisa como é a paleontologia, mas se vocês tivessem noção do que tinha lá dentro, é de estarrecer. Era um dos melhores museus do mundo. Aqui em Minas Gerais, o Ministério Público começou a fazer um levantamento para verificar o tipo de proteção nas edificações que abrigam os equipamentos culturais. Atualmente, 430 espaços museológicos estão cadastrados no Sistema Estadual de Museus da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. Desse total, apenas 7 estão sob a responsabilidade do governo de Minas, como o Museu Mineiro. Em nota, a Secretaria informou que todos os prédios passaram recentemente por reformas, especialmente na parte elétrica e de segurança. Disse ainda que os brigadistas passam por treinamentos periodicamente. Os bombeiros possuem um cadastro com 31 museus, mas 16 ainda estão em processo de regularização. Dos 430 espaços relacionados pela Secretaria de Estado da Cultura, muitos deles são acompanhados pelas unidades do Corpo de Bombeiros na cidade. Então, podem não estar no nosso sistema de informações centralizadas, mas são acompanhados pela unidade e possuem processo em trâmite junto às unidades do Corpo de Bombeiros em cada uma dessas cidades. A luz de alerta está acesa em todos os museus do país. Para você rever o conteúdo do nosso jornal, acesse youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência. Amanhã a gente se encontra, até lá.